Elaborar um projeto de pesquisa pode parecer para muitos uma tarefa difícil. Mas e elaborar um projeto de pesquisa digno de um financiamento internacional? Mais difícil ainda, não é mesmo? Não para o nosso convidado de hoje, aqui no Fala Tuiuti. Aqui no estúdio comigo, o doutor em psicologia e professor do programa de mestrado em psicologia forense e também do programa de mestrado e doutorado em saúde da comunicação humana, ambos aqui da Universidade de Tuiuti, professor Sidney Priolo Filho. Bem-vindo, professor. Obrigado, Amanda. Professor, o senhor está à frente de alguns projetos de pesquisa internacionais, entre eles um na África, que lida ali com a questão da linguagem de sinais. Conta um pouco para a gente como que está essa sua pesquisa e quais são os próximos passos. Esse projeto ele teve o início dentro da graduação em psicologia aqui da Tuiuti com uma aluna nossa, a Ana Rebeca Benevides, que ela é intérprete de Libras, ela tem formação em Libras. Ela foi orientada pelo professor Carlos, que hoje é professor também do programa de mestrado em psicologia forense. E eu participei da banca desse projeto no TCC e achei o projeto muito interessante e falei para a Ana, se ela tivesse interesse, eu poderia levar para os meus parceiros internacionais para a gente tentar expandir o projeto. E foi isso que acabou acontecendo. Esse projeto da Ana, inicialmente, ele foi publicado numa revista internacional. Ele está publicado na Children Youth Services Review, que é uma revista muito conceituada internacionalmente. E nós tivemos o auxílio da professora Deborah Goldfarb, da Florida International University, e da professora Carmit Katz, da Tel Aviv University. Isso levou a gente para vários congressos internacionais, esse trabalho publicado, e num desses congressos, esse trabalho chamou a atenção de um conselho de financiamento de pesquisas do governo do Canadá, que nos convidou a submeter o projeto, e desde então nós temos esse financiamento, que tem uma duração de 3 anos. Nós acabamos de ser renovados para o 3º ano do financiamento, que tem como ideia levar um protocolo de entrevista forense, tanto para linguagem oral quanto na língua de sinais, e também numa língua local que chama Xangana, para Moçambique. Então, nós estamos no meio do processo de terminar essas traduções, e agora, em março, eu, a Ana e o Renan, que também é um aluno do mestrado nosso, nós 3 vamos para Moçambique para executar o treinamento aí para mais ou menos 400 profissionais lá na cidade de Maputo. Muito legal. Como eu mencionei na abertura desse episódio, o professor é do mestrado em psicologia forense e agora também atuando no programa de mestrado e doutorado em saúde da comunicação humana. Como que são as pesquisas na área da fonoaudiologia e da saúde da comunicação humana? As pesquisas, muitas vezes, elas coincidem, porque nós estamos falando, muitas vezes, de condições de adversidade e vulnerabilidades e resiliência, que são temas frequentes no meu trabalho. Então, por exemplo, nesse momento, nós temos um projeto que nós vamos comparar famílias de crianças que têm fenda no palato com famílias que não têm essa situação de saúde com as suas crianças, em relação à resiliência, em relação aos recursos sociais, em relação ao apoio da comunidade, para tentar identificar problemas que essas famílias enfrentam e tentar estabelecer protocolos que sejam mais efetivos para que elas se sintam acolhidas dentro dos serviços. Então, quando você olha para as pesquisas dentro da área de fonoaudiologia, você tem a própria comunicação em si, que é um tipo de trabalho, por exemplo, que nós fazemos em relação a como que as crianças respondem, como que elas elaboram perguntas, como que elas elaboram pensamentos, mas também olhando para variáveis psicológicas em contextos de adversidade e vulnerabilidade. Então, nós temos esses 2 caminhos de projeto. Em algumas das suas pesquisas, o senhor começou a inserir a inteligência artificial. Conta um pouquinho para a gente como que estão essas pesquisas, aonde que a inteligência artificial entra. Esse trabalho é muito em conjunto com o professor Cristiano, do Programa de Saúde da Comunicação Humana, e com a professora Rosane, também da Saúde da Comunicação Humana. E nós estamos explorando isso, o potencial da inteligência artificial, para encontrar soluções que sejam com bom custo-benefício, que tenham um nível de acerto maior do que o humano e que tenham um nível de erro menor que o humano para problemas de saúde. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos desenvolvendo um projeto que nós vamos submeter para apreciação de um financiador internacional, tentando criar uma espécie de chatbot. Então, um profissional vai conversar com uma inteligência artificial e essa inteligência artificial vai definir para ele qual seria a melhor dieta para um indivíduo que teve um AVC. Então, quando nós olhamos para essa estratégia, o que eu estou olhando ali como psicólogo é como que as pessoas se comunicam com esse chatbot. Pouco tempo atrás, uma empresa até fez uma campanha, né? Por favor, não xinguem a nossa inteligência artificial.
Porque muitas vezes é frustrante para as pessoas lidarem com essa inteligência artificial, então elas não querem utilizar aquilo. Vide um exemplo que é bem simplificado. Quem gosta de falar no telemarketing? Ninguém gosta. Então, ele tem que ser muito user-friendly, que a gente fala, né? E para isso nós vamos analisar como as pessoas estão se comunicando. Essa é a minha parte dentro desses projetos. Como que as pessoas estão se comunicando com a inteligência artificial? Quais momentos elas se sentem satisfeitas ou não? E é muito interessante, porque as pessoas, de fato, elas elogiam, elas xingam o robô ali que elas estão conversando. Eu acho que a maioria das pessoas já fez isso ao telefone alguma vez. Eu confesso que eu já. Vai logo, eu quero falar com alguém, né? Não quero saber o que você tem para me dizer. E esses dias nem foi no telefone, foi no estacionamento do shopping. Então, como tem essa característica, nós estamos de olho nisso. O que faria um profissional, então, de fato, se engajar e conseguir ter essa troca com a inteligência artificial? Muito bacana. Professor, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, umas 3 dicas práticas, para quem está acompanhando o nosso episódio e está querendo submeter a sua pesquisa a um financiador internacional ou não. Eu trabalho muito num viés de aplicação e publicação internacional, né? Então, eu sempre digo uma coisa que a professora Gayle Goodman, da Universidade da Flórida, me disse uma vez. Me responda em uma frase o que você quer descobrir. Isso precisa estar muito claro para quem vai escrever o projeto. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir, então, se tal condição da fonoaudiologia ou se tal condição psicológica tem tal consequência, se as famílias assim são diferentes das famílias assado. O que você quer descobrir? Isso precisa estar muito claro. Eu sempre digo que muitas vezes os alunos eles saem escrevendo e depois eles pensam no problema de pesquisa. O caminho é o inverso. Primeira coisa é o que eu quero descobrir. A segunda coisa, isso é uma coisa que a minha orientadora de mestrado e doutorado sempre dizia, seja direto. Muitas vezes as pessoas têm uma impressão de que elas têm que escrever muito. Não que você não tenha que ser denso, não que você não tenha que ser profundo. Mas você não precisa contar a história do mundo no seu projeto. Olha só, quando os homens desenvolveram das cavernas, desenvolveram os primeiros signos. Não é isso que nós precisamos saber. Eu preciso ter clareza do que você quer descobrir. Eu preciso que você seja direto, ao mesmo tempo que você seja profundo e denso. E um terceiro elemento que eu acho que é mais da minha experiência é como que você pretende descobrir isso? Eu sou uma pessoa muito ligada em métodos. Então, como que você pretende descobrir isso que você se propôs a descobrir? Porque muitas vezes as pessoas falam, olha, eu queria descobrir, então, se tal condição psicológica acontece nas famílias que têm essa condição de surdez. Tá, e como é que você vai fazer isso? A pessoa não pensou no como. O como é fundamental, porque o como ele é vivo na pesquisa. Você lê uma pesquisa, você fala, eu acho que eu vou para lá. Você lê outra, você fala, talvez não tão para lá, eu vou vir um pouco para cá. Porque a maioria do conhecimento científico ele é publicado em países que nós chamamos de WIRD. São países ocidentais, com alto nível de escolarização, industrializados, ricos e democráticos. A nossa condição no Brasil não é a mesma desses países. Então, você precisa ler essas pesquisas com um toque de realidade. Tá, mas isso funcionaria no Brasil? Então, uma pessoa que fala, olha, eu gostaria muito de descobrir tal consequência de violência nas crianças que têm alguma deficiência auditiva. Mas você está comparando isso com a Finlândia, você vai se frustrar com a sua pesquisa. Eu quero fazer a mesma coisa que a Noruega fez. Você tem que entender um pouco da sua realidade para, de fato, ter uma pesquisa que responda a um problema e que dê uma solução para a nossa realidade. Eu acho que esses 3 passos são os fundamentais. Quando eu avalio um projeto, são essas 3 coisas que me chamam a atenção. Perfeito, professor. Nossa, coçou o bichinho da pesquisa aqui em mim agora. Ficaria horas conversando aqui, mas a gente já está caminhando para o final desse episódio. As inscrições dos nossos programas de mestrado e doutorado estão com as inscrições abertas e eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para quem está acompanhando esse episódio, se interessou pelo programa, que vem estudar aqui com a gente. Eu acho que se você tem vontade... Eu falo que tem 2 tipos de alunos que a gente recebe. Um que tem vontade de conhecer. Olha, eu me formei, e eu acho que com o que eu me formei não é o suficiente para eu ser um excelente profissional. E essa sensação muitas pessoas têm. E nós temos uns alunos que falam, eles já estão no mercado há um certo tempo, e eles veem que o que eles sabem não é suficiente para alterar a realidade do jeito que eles gostariam. Então, se você tem essa inquietação, os programas de pós-graduação são para você. Os programas de pós-graduação são para propor soluções para a nossa realidade. Então, se você é uma pessoa que não está satisfeita do jeito que as coisas andam na sua área, se você não está satisfeito com como as coisas são resolvidas e gostaria de saber mais sobre os temas,
Pós-graduação é se aprofundar, de fato, num tema e tentar achar soluções que caibam no nosso contexto. Então, acho que para esse grupo de pessoas, a pós-graduação é sempre muito bem-vinda na carreira. Legal. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Tuiuti. Imagina, obrigado você, Amanda. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. E se você tem uma sugestão de pauta, nos envie um e-mail para imprensa@utp.br. Roteiro, meu, em parceria com a professora Rosane Sampaio. Identidade visual, Leandro Padilha e Beatriz Alberton. Produção, Maria Carolina Leiria. Equipe técnica do Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti, Marcelo de Paula Reis, Edson Vaz, o Rochinha e Lotário Krieger Neto. Até a próxima!